Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 34. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 34. Pôr do sol no primeiro dia. Você vai colocar uma tala e ir embora? Chun-Li perguntou a Naruto com uma sobrancelha levantada enquanto ele se sentava no chão enquanto o apêndice médico temporário era adicionado ao pulso machucado de Naruto. Aquela coisa inchou como um balão bem na articulação. E você ainda vai lutar comigo? Um. Naruto disse, encolhendo-se quando as bandagens foram enroladas firmemente em seu pulso e mão. Por mais grossos que fossem os ferimentos, ele não moveria aquela coisa, mesmo que Kami não a tivesse quebrado como um galho 15 minutos atrás. Eu não preciso dessa mão para lutar. Sim. Porque 70% de seu ataque mais eficaz não exigia que ele tivesse as duas mãos para trabalhar ou algo assim. Se Naruto fosse completamente honesto consigo mesmo, que dentro de sua cabeça ele estava gritando consigo mesmo que estava ferrado, ele admitiria abertamente que sua capacidade de lutar havia sido significativamente prejudicada há cerca de 20 minutos por um semi-boneca inconsciente. Admitir isso para si mesmo era uma coisa. Deixar seu próximo oponente vê-lo suar muito por causa de sua situação atual era algo completamente diferente. Não demorou muito para o médico terminar de aplicar a tala temporária no pulso de Naruto. Ele se levantou de onde estava ajoelhado e deixou Naruto ficar de pé, enquanto o jovem tentava mover seu braço esquerdo para ter certeza de que estava ajustado corretamente. Tenho certeza que você sabe que isso não é nenhum tipo de substituto para cirurgia e gesso, então se você vai lutar, tudo o que posso fazer é aconselhá-lo a não fazê-lo. Você não pode dobrar o pulso e nem mesmo fechar o punho com essa mão. E de fato ele não conseguiu. Naruto apenas brincou com sua mão esquerda inútil, mas acenou com a cabeça para o médico de qualquer maneira. Entendi. Muito obrigado pela ajuda. O médico presente agradeceu o agradecimento de Naruto e começou a sair do pátio para deixar os lutadores correrem pelo local. Agora ele tinha que enfrentar o olhar de repreensão de Chun-Li, que provavelmente iria lhe dizer algo sobre não lutar por sua própria segurança e sobre como ele não iria fazer com que ela pegasse leve com ele por causa de seu ferimento. Algo como, se você lutar comigo, provavelmente vai se machucar muito mais do que está agora. Eu realmente acho que você deveria considerar se aposentar do torneio. Ver? Bem na hora. Olha, você provavelmente está certo. Naruto disse, ainda olhando para sua mão como se pudesse desejar que ela se curasse nos próximos 30 segundos. Você vai chutar minha bunda por todo lado. Mas lembre-se do que eu disse antes, sobre como eu não poderia perguntar Khan fazer algo que eu mesmo não faria. Sim, eu não fujo de coisas assim. Idiota teimoso. Bem, Chun-Li imaginou que ela teria que se acostumar com a ideia de chutar um adolescente aleijado, porque era isso que lhe era apresentado no momento. Se ela não conseguisse convencê-lo a recuar, especialmente depois do esforço que Khan me fez, ela teria apenas que vencê-lo aqui para evitar que ele se machucasse ainda mais em um confronto com Sagat. Você está tão decidido a aceitar isso, para que você possa lutar contra Sagat na próxima rodada para recuperá-lo? Não. Naruto disse, e embora sua voz confirmasse sua afirmação, seus olhos não. Essa foi a única razão pela qual ele era um péssimo mentiroso. Olhando em seus olhos, alguém poderia encontrar a resposta para qualquer pergunta que quisesse fazer. Agora vamos começar. O que ele quisesse. Ele era um menino crescido e podia tomar suas próprias decisões. Em vez de uma postura de Tai Chi, Chun-Li assumiu uma postura mais física e direta. Que Naruto não a tinha visto fazer antes ao assisti-la lutar. Depois da última vez que brigamos, percebi que precisava acertar pessoas como você, que eram rápidas e fortes, com mais volume de golpes para te machucar. Então eu comecei a trabalhar no treinamento do meu Kenpo chinês. Aproveite. Ela disse com um sorriso. Ó garoto. Resignando-se ao seu destino de combate, Naruto permaneceu em posição de combate até perceber que estava liderando do lado errado. Sua esquerda estava voltada para Chun-Li,
o que significava que sua mão quebrada seria o soco e a primeira linha de defesa contra qualquer coisa que ela fizesse. Não é realmente a melhor ideia. Com uma expressão tímida no rosto, ele mudou para o canhoto, liderando com a direita. Kami, ele odiava liderar com a direita. Essa era sua mão de feno, droga. Depois de um pouco de atraso por alguns problemas médicos, é hora de começar a segunda partida das quartas de final. Naruto Uzumaki vs Chun-Li, luta. Você está pronto para isso? Olhos em mim, Naruto. O primeiro movimento de Chun-Li foi atacar Naruto em um ataque frontal. Depois que ele se preparou para defender ou evitar o que quer que ela tentasse, ele se viu despreparado para o primeiro movimento real dela. Fora do alcance do golpe, Chun-Li virou a cabeça de Naruto tão rápido quanto um chicote, permanecendo tão baixa em seu movimento que quando ela estava totalmente de cabeça para baixo, sua franja realmente roçou as pontas superiores do cabelo de Naruto. Tudo com o objetivo de não desperdiçar espaço quando ela derrubou Naruto com um chute voador antes que ele pudesse se virar para reagir. Naruto caiu no chão e se torceu para se proteger de cair em sua mão machucada e rapidamente rolou para fora do caminho do movimento seguinte de Chun-Li, a Zanshu, chute supremo da montanha. Com uma única cambalhota repentina no ar, Chun-Li deu um chute de machado destinado a rasgar Naruto em dois, mas errou e abriu um sulco no formato de sua perna no chão através do tijolo, aquele irmãozinho próximo ponto é melhor você se cuidar. Não gastando mais tempo no chão do que o necessário, Naruto se levantou e tirou a poeira das roupas antes de ficar pronto. Tudo bem, agora era a vez dele. Irmãozinho, hein? Bem, como você vai me chamar quando irmãozinho chutar sua bunda? A mesma coisa. Chun-Li afirmou, observando quão diferente a luta estava indo desde a primeira vez que eles se enfrentaram. Ele não a estava atacando abertamente como fez então. Ele parecia estar esperando, não lutando tão arriscadamente quanto parecia querer. Foi por causa da mão dele. A maneira como ele lutava era realmente com as mãos e as pernas, com suas habilidades especiais como complementos para perturbar e despistar seus oponentes enquanto esperava por uma abertura para derrubar um inimigo até o esquecimento. Mas sem as mãos ele não poderia fazer isso. Na verdade, ela nunca o tinha visto lançar nenhuma fogueira ou fazer clones sem primeiro usar as mãos para fazer aqueles pequenos sinais engraçados. O sorriso da mulher poderosa era absolutamente predatório naquele momento. Sua estratégia original que ela desenvolveu para usar ao lutar contra Naruto era manter distância porque ela tinha medo de ser cercada por todos os lados, mas agora que ela parecia entender como os poderes de Naruto funcionavam, ela não precisava se preocupar com isso. Se ela estava correta em sua suposição. Pela expressão em seu rosto, Naruto teve certeza de que nada de bom estava vindo em sua direção. Esse não era um sorriso que prometia coisas boas para ele. E de fato não aconteceu. Kikoken, golpe de energia espiritual. Chun-Li disparou seu pequeno tiro amarelo nele, que estava cercado por uma fina concha azul. Naruto pulou para trás e viu-o perder força, mas isso só foi feito para impedi-lo de verificar completamente o avanço dela. Chun-Li correu até ele e depois que o Kikoken desapareceu ela deslizou para ele. Naruto tentou cronômetro ela e pisoteá-la quando ela chegou perto o suficiente, mas ela parou e passou a se apoiar em uma mão para balançar as pernas para ele em um chute em seu corpo. Naruto foi capaz de bloquear com seu braço bom e teve que amaldiçoar a falta de um segundo para retaliar. Talvez ele devesse ter pedido ao médico para amarrar os dedos com os dedos indicador e médio estendidos para que ele pudesse pelo menos eliminar os clones? Saúde e segurança que se danem. Não foram os dedos que quebraram, foi o pulso. Infelizmente, o último significava que ele não poderia trabalhar com o primeiro. Com uma torção de seu corpo, Chun-Li girou seu corpo diretamente de cabeça para baixo e girou como um helicóptero com as pernas estendidas, Kaiten Teki Kaku Kyakushu, chute de pássaro giratório. Os chutes foram altos o suficiente no Naruto agachado para que ela pudesse tê-lo escalpelado se aquelas lindas pernas fossem lâminas. Se Naruto fosse um pouco mais alto, eles poderiam estar levantando sua cabeça no ar como uma bola voadora. Uma maneira bastante rudimentar de responder ainda funcionou, e Naruto basicamente a empurrou e a derrubou no chão. Às vezes o simples era o melhor,
pois caía quase direto na cabeça dela e agora era a pessoa deitada de costas. Depois de seu estremecimento de dor, os dois realmente travaram os olhos por uma fração de segundo e de alguma forma sincronizaram-se. Naruto rapidamente mergulhou para o lado fora de sua posição agachada quando o corpo de Chun-Li aparentemente reapareceu dos mortos e tentou uma varredura circular completa ao acordar. Depois de se levantar do rolo, Naruto se lançou de volta para ela enquanto ela se levantava. Ele lançou uma mistura rápida de socos e chutes de Naruto que Chun-Li achou fácil de bloquear e desviar. A razão é que ele desceu um membro inteiro para atacá-la, e já que ela podia socar e chutar mais rápido do que ele. Ela encontrou um momento e colocou o pé no peito do pé de Naruto para encerrar seu avanço antes de atirar a palma da mão em seu rosto, do qual ele mal se afastou. Seu próprio equilíbrio foi prejudicado quando, devido à proximidade, Naruto bateu com o ombro no peito e no rosto dela para atordoá-la e dar-lhe uma abertura. Com o braço bom, ele agarrou o colarinho dela e se virou antes de jogá-la por cima do ombro com força, no chão. Quão impressionante foi isso! Mesmo com apenas uma mão boa disponível para ele, o jovem Naruto domina seu oponente com autoridade. Um obrigado precisava ser dirigido a Karin por forçá-lo a aprender o mínimo de luta formal que ela incorporou em seu estilo pessoal. Ele ainda achava que era apenas uma desculpa para ela usar 3 horas para ensiná-lo a tocar seu corpo, mas funcionou como um gambuster aqui. O que? Chun-Li pensou consigo mesmo enquanto rolava para longe do local onde Naruto a jogou no chão antes que ele pudesse tentar subjugá-la do jeito que fez com Fei Long no primeiro round. Desde quando Naruto usa técnicas reais de artes marciais? Primeiro, no primeiro round, ele usou um movimento que era decididamente uma manobra de Muay Thai contra Fei Long, e aqui ele utilizou uma técnica aleatória de Judô. Ele geralmente luta como um lutador ágil. Foi assim que ela chutou a bunda dele em metade de Victoria Arbor quando eles se conheceram e ela pensou que ele era um criminoso. No começo, até mudar o local da batalha, ele não tinha espaço para o uso decente de clones e não era rápido o suficiente sozinho para que seu estilo de combate a deixasse desprevenida. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto com uma revelação repentina. Naruto nunca lutou da mesma maneira contra um único inimigo 2 vezes. Não que ele fosse um livro didático de movimentos de estilos de todo o mundo. Muito pelo contrário, na verdade. Ele mal conhecia qualquer técnica formal real, mas era hábil o suficiente para usar seu corpo da maneira que achasse adequada para a situação, e era muito impressionável quando se tratava de formas de lutar e usar certos métodos de ataque. Em outras palavras, se ele visse algo legal que achasse que poderia fazer, ele queria aprender sobre isso. Ele nunca apresentaria a você o ataque mais técnico e polido. Ele nunca se mostraria um manual de habilidades de luta, mas a versatilidade do que ele poderia fazer era potencialmente surpreendente. Ele era um pau para toda a obra e não era mestre em nada em particular. Nada mal. Chun-Li disse, sacudindo a poeira enquanto se levantava. Ela estava feliz por ter outro vestido semelhante para usar amanhã, porque depois de 2 lutas em um dia, este estava completamente arruinado, mas isso foi apenas no primeiro round. Desta vez Naruto tomou a iniciativa e se tornou o agressor, pois sentiu que havia se adaptado bem o suficiente para lutar com o uso de apenas uma mão. Sentar e esperar por vagas não era seu estilo. Ele prefere criá-los. A multidão rugiu em aprovação por um combate corpo a corpo mais rápido, mas mais uma vez, Chun-Li achou seus movimentos mais fáceis de controlar com uma de suas armas faltando. Sincronizando perfeitamente, ela entrelaçou as mãos em torno de seu braço e o atingiu várias vezes no peito com golpes de palma separados que atrapalhavam o coração. É difícil mudar seus instintos no meio de uma luta, certo? Lixo falando com ele enquanto chuta seu rabo? Ah, isso foi tão desnecessário. Derrubar um inimigo era a marca registrada do ataque de Naruto e tinha sido em todas as batalhas que ele já travou. É claro que em todas essas batalhas ele sempre teve as 2 mãos disponíveis também. Embora ela tenha sido pega de surpresa pelo ataque pouco ortodoxo em constante evolução que Naruto se vangloriava, depois de reservar um tempo para refletir sobre o que o tornava tão eficaz e o fato de que ele não tinha acesso às melhores coisas que o tornavam especial, afastou a maior parte do respeito saudável. Veja,
medo, pelo que ele poderia fazer se tivesse a oportunidade. Sem respeitar o que ele poderia fazer para machucá-la, não havia nada que a impedisse de transformá-lo em um saco pesado com pernas. Uma tentativa de começar a se defender de Naruto resultou em Chun-Li dando um tapa em seu braço bom e golpeando com socos pesados no estilo Kenpo que sacudiam seu corpo a cada um que acertava. Desista ou vou continuar batendo em você! Chun-Li exigiu, evitando qualquer tentativa de retaliação de Naruto antes de fazê-lo pagar mais uma vez com ainda mais socos. Eu já sei como lidar com você, e isso foi antes mesmo de você bagunçar sua mão. Você sabe como lidar comigo? Naruto pensou consigo mesmo. Ele não disse isso em voz alta porque seu foco estava em tentar evitar ou pelo menos diminuir o impacto dos rápidos socos Kenpo de Chun-Li. Ele teve que admitir que percebeu que ela estava treinando duro para aprender uma maneira de lutar sem o uso dominante das pernas para tirá-la da posição. Não existe nenhum maldito plano de como me vencer. Como ela continuava acertando seus golpes com mais frequência, Naruto foi capaz de detectar um soco telegrafado de Chun-Li, mas bloquear com seu braço bom apenas o impediria de responder rapidamente, fazendo perder a chance. Ele teve que usar a cabeça. Literalmente. O punho de Chun-Li bateu na placa de metal da bandana de Naruto inofensivamente quando ele moveu intencionalmente a testa no caminho do soco dela. Foi uma jogada que funcionou, pois deu ao corpo de Naruto uma gama completa de movimentos para confundi-la, e ele o fez, levantando a perna para cima em um chute alto que balançou seu queixo diretamente para cima e a fez olhar para o céu. Abaixando a cabeça após o chute, ela viu que na mão boa de Naruto, enquanto sua perna estava levantada, ele estava se concentrando em criar um Rasengan e avançou com ele enquanto deixava cair a perna. No chute anterior, ela recuou para evitá-lo e contra-atacar, mas foi apenas uma simulação. Naruto deixou o orbe azul de chakra desaparecer e se estendeu demais de propósito. Em tempo real, depois de errar no calor do momento, há um certo tipo de sentimento que toma conta de uma pessoa na fração de segundo entre o momento em que ela imediatamente percebe que cometeu um erro e o momento em que sofre as consequências por seu erro. O tempo parece desacelerar e 1000 pensamentos passam pela sua cabeça. Pelo bem de Chun-Li, prestaremos atenção apenas aos 5 estágios de aceitação que ocorreram com ela durante esse período. Negação: de jeito nenhum. Eu não o interpretei mal. Ele ultrapassou o limite, prepare-se para atacar aquele pirralho. Ele está perto o suficiente para o Kikoshou, então comece a construir seu ki e mostre a ele um ataque real. Raiva: não acredito que deixei aquele chute acertar. Fiquei muito zeloso com minhas combinações. Caramba! Bastardo estúpido e complicado. Aposto que ele se acha muito legal. Negociação: ok, com um braço ele não tem energia para realmente me nocautear. Ele não consegue nem usar nenhum de seus ataques de ninjutsu além daquele que ele acabou de atacar. Vou receber o golpe dele, me levantar e continuar chutando a bunda dele. Depressão: cara, eu estraguei tudo. Estou realmente à mercê de uma criança, dependendo de seu próximo movimento? Aceitação: tudo bem. Mostre-me o que você tem, Naruto. Mas é melhor você fazer valer a pena. Não me deixe impedir seu próximo movimento ou você estará acabado. O Rasengan ultrapassado de Naruto não foi um erro. Foi inteiramente intencional. Embora fosse um desperdício de chakra, ele não conseguia pensar em nada perigoso o suficiente para fazer Chun-Li entrar em pânico e sair de seu próprio alcance de soco. Sua mão Rasengan se estendeu o suficiente para frente para que ele tocasse o chão, momento em que ele avançou com um chute de roda que a perfurou bem na área do ombro-pescoço. Ela soltou um suspiro e rapidamente percebeu que felizmente seu braço direito não estava deslocado e inútil, nem Naruto havia esmagado sua clavícula. A sorte a poupou pelo menos disso. XXX, cara, não posso acreditar que ele está durando e indo tão bem. Quem disse, com os olhos fixos firmemente na batalha abaixo, mas, novamente, quando lutamos com ele, lembro-me de suas mãos ficando muito ocupadas com aquelas coisas de linguagem de sinais que ele faz para usar seus movimentos especiais. Naruto usou as mãos principalmente para bloquear, a menos que tivesse certeza de que o soco que ele desferiria acertaria.
Com um aceno de cabeça, Ryu teve que concordar. Ele protegeu seu lado esquerdo como se sua vida dependesse disso. Nenhum golpe que Chun-Li acertou durante a luta fez contato com seu braço esquerdo, mesmo quando ele teve que segurá-lo nas costas para fazê-lo. Ela não consegue acertar nada para tirar vantagem de sua lesão, e é não por falta de tentativa. Naruto simplesmente não está deixando ela fazer isso. Então ele estava se deixando levar por uma surra mais cedo porque seu lado direito poderia aguentar, ao contrário do que ela realmente estava mirando. Ryu havia lutado contra Naruto e já havia atacado ele antes. Não havia como sua defesa ser tão ruim quanto ele havia demonstrado quando Chun-Li estava no ataque. Ele sabia como se proteger melhor do que isso. Essa foi uma mudança de estilo que quem realmente não gostou. Então, por que ele está machucado? Ele está se permitindo ser machucado por toda a parte. Só para que ele não fique mais machucado no lado lesionado por tentar se defender adequadamente? Mais ou menos. Ryu disse, estreitando os olhos para a cena. Ela vai tentar acabar com ele agora. Ele não pode enganá-la para que ela erre e ela será mais perspicaz de agora em diante. Ela sabe que a última sequência deveria ter posto um fim para a luta. Só a sorte a manteve nela. XXX em sua cabeça, Naruto amaldiçoou mentalmente ao ver Chun-Li sacudindo seu braço direito e mostrando que estava bem. Devem ser aquelas mangas bufantes dela. De jeito nenhum o chute que dei não quebrou uma pilha de tijolos. Sem chance. Ele olhou para sua mão direita e formou outro Rasengan nela, mas quando olhou para cima viu Chun-Li lançar os braços para frente em um golpe duplo com a palma da mão, apenas à distância. Kikoken, golpe de energia espiritual. Seu pequeno tiro rápido de Ki voou na direção de Naruto e ele teve que contornar o dano acertando seu Rasengan nele. Seguiu-se uma explosão que cobriu seu corpo, mas não foi tão forte quanto um Hadouken, mesmo vindo de Sakura. Assim, quando a fumaça se dissipou, a única coisa que aconteceu foram as queimaduras que cobriam seu braço. E ele cobrou. Chun-Li não esperava que o projétil realmente machucasse Naruto e não fez muito esforço além de torná-lo rápido o suficiente para alcançá-lo. Em vez disso, ela tentou uma maneira indireta de se aproximar, optando por pular em uma grande estátua próxima, perto da qual eles estavam lutando. Naruto estava indo atrás dela com seu Rasengan e bateu na estátua para destruí-la completamente. Em uma demonstração veloz de agilidade, Chun-Li apenas deu um chute leve na estátua pouco antes de Naruto conseguir transformá-la em escombros e acabar caindo diretamente atrás dele com um brilho nos olhos. Kikoshou, explosão de energia espiritual. Antes mesmo de pousar, ela estava formando uma bola crepitante de Ki azul entre as palmas das mãos. Como o centro de seu Kikoken habitual, apenas de cor azul e aparentemente mais estável. No momento em que ela tocou o solo, ela estendeu as mãos para frente e a bola em suas mãos se expandiu com uma torrente de poder explodindo, fazendo com que quadruplicasse de tamanho, tanto que um orbe de contorno azul cercou e ressoou em todo o seu corpo. Mesmo essa parte foi intenso o suficiente para arrancar pedaços de tijolo do chão ao redor de seu corpo. E Naruto era seu alvo. O alvo não estava muito interessado em ser apenas alvo de uma técnica de finalização. E esse alvo era Naruto, que instantaneamente enfiou uma mão cheia de Rasengan no chão e a deixou explodir em vez de dirigir, auxiliando em um salto que o lançou no ar como um foguete. Na verdade, inseguramente alto. Oh, isso foi uma má ideia. No mínimo, isso livrou da morte azul nas mãos da técnica de Ki definitiva de Chun-Li, mas o pouso seria o novo problema apresentado à sua saúde. 2 segundos de tempo de espera depois que sua subida de 3 segundos atingiu o máximo. Isso foi 5 segundos antes de sua queda de volta ao chão começar, e tempo suficiente para Chun-Li perder o fôlego com o Kikoshou. Quando os últimos restos de Ki forçaram a saída do corpo de Chun-Li, ela caiu para frente em uma demonstração momentânea de fraqueza antes de tentar se recuperar rapidamente. Não foi culpa dela. A grande quantidade de energia que o ataque levou para usar a drenou miseravelmente, por isso ela se absteve de usá-la no primeiro round contra Balrog. Não era necessário garantir um acabamento como foi aqui. Mas ela havia errado e agora estava exausta. Não, ela ainda tinha uma chance. Ele estava preso no ar e, ao contrário da última vez que lutaram, ele não conseguiu bombardeá-la com ataques à distância.
Economize-o e acabe com isso. Ele vai cair direto no seu colo. A menos que ele aprenda a voar, ele não terá escolha. No meio de sua queda, Naruto se posicionou em um mergulho de cisne, um teste de segurança. Esse foi um movimento acrobático de altíssimo nível, usado durante quedas perigosas em uma trajetória para frente para tentar espaçar a área de impacto da aterrissagem, ou mesmo evitá-la completamente. Com uma ruga adicional. No momento em que a cabeça e os ombros de Naruto se tocaram para começar a rolar, ele já estava confuso. O contra-ataque de Chun-Li já estava arruinado por seu posicionamento, mas ela certamente não esperava levar um chute duplo na cara antes mesmo de Naruto terminar seu primeiro lançamento. Os piores golpes são aqueles que você nunca imagina chegando, e depois de ver as solas das sandálias de Naruto, Chun-Li não viu mais nada. Obrigado, Blanca, pela ideia contínua. Quase quebrou seu maldito pescoço. Sabendo que seu golpe acertou em cheio, o giro de Naruto foi concluído com ele deitado de costas e olhando para o céu até ouvir o som de um corpo flácido caindo no chão. Nesse ponto ele piscou cansado antes de se sentar e olhar para o corpo imóvel de Chun-Li a 6 metros de distância dele. Terminamos, Onei-chan. Ele não obteve resposta e interpretou isso como um sim. Olhando para a tela grande, Naruto franziu a testa e revirou os olhos ao ver como ele parecia maltrapilho graças aos esforços de Chun-Li e Fei Long. Graças ao Kamen, essa foi a última luta dele até amanhã. O vencedor por nocaute é Naruto Uzumaki. Ele passará para o segundo dia e para as semifinais para enfrentar Sagat no próximo. Que dia? XXX, idiota. Sasuke disse para si mesmo sentado sozinho, onde estava assistindo a partida em paz. Apesar de suas palavras, ele tinha um sorriso malicioso no rosto. Deixe para Naruto encontrar uma maneira de vencer uma luta contra alguém como Chun-Li com acesso a apenas um jutsu. Você não deveria se referir ao seu amigo dessa forma. Sasuke quase pulou ao ouvir a voz calma, mas poderosa, vindo diretamente atrás dele. Sentado no telhado do prédio de espera do competidor, mais acima, perto do topo, estava Dalsin em posição meditativa. Como diabos essa pessoa se aproximou dele sorrateiramente? Houve assassinos treinados profissionalmente que não poderiam fazer tal coisa com ele. Mas enquanto pensava sobre isso, Sasuke percebeu o porquê. Ele não conseguia sentir nenhum obstáculo nas emoções de Dalsin. Nenhuma excitação, raiva, orgulho, sede de sangue pela batalha que iriam travar. Nada que acontecesse com aqueles que estavam prestes a ser inimigos. Quem deveria ser essa pessoa? Sasuke pensou consigo mesmo antes de estudar suas características. Naruto não é meu amigo. Ele costumava ser meu colega de classe e de equipe há muito tempo. Amigos não são minha praia. Não há necessidade de mentir, garoto. Dalsin disse, parecendo seguro, mas não necessariamente acusador em seu método de falar. Eu posso sentir isso. Você não despreza as pessoas tanto quanto tenta fazer parecer que sim. Na verdade, você gosta muito demais do que alguns deles. O que foi isso? A última coisa que Sasuke precisava ou queria era que seu oponente entrasse em sua cabeça antes mesmo de eles lutarem. Vá embora. Sasuke rosnou. E sem perder mais um momento, Dalsin desapareceu bem diante de seus olhos por teletransporte. E isso fez com que Sasuke pensasse, na verdade, talvez esse homem possa ser útil para mim. Ele pensou em voz alta depois que Dalsin partiu. Ele ainda tinha que chutar a bunda primeiro. Com isso, Sasuke pulou do telhado ao ver Naruto entrando no mesmo prédio em que estava sentado. Ele ainda teve tempo de matar antes da partida das quartas de final contra Dalsin, e já tinha visto Ryu e Ken lutarem. Eles seriam os próximos, então ele precisava se preparar de qualquer maneira. XXX, edifício de espera do caça, Medic Bay. Depois de vencer a partida, Naruto tomou a iniciativa de levar Chun-Li pessoalmente até a área médica. Ele estava indo para lá de qualquer maneira, para que pudesse verificar sua mão de verdade, agora que havia tempo para isso. Ele começou a colocar a mulher em uma das camas vazias, estremecendo por ter que usar a mão esquerda para ter certeza de que a estava segurando com segurança. Deixando a dor de lado, ele lançou-lhe um olhar examinador antes que os médicos chegassem. Pelo que ele sabia,
com sua experiência médica limitada, ela estava bem. Sua respiração estava estável, seu pulso estava forte. Nada estava realmente errado, ele apenas a deixou inconsciente. Não é grande coisa, certo? Os golpes na cabeça não foram tão ruins. Ele os levava o tempo todo e acabou bem. Sim, você vai ficar bem. Naruto disse antes de rir um pouco, Onai-chan. Eu ainda não consigo acreditar que você me chamou de irmão mais novo para me despistar. Beliscando a bochecha do lutador sênior do jeito que todos sempre pareciam fazer para provocá-lo, ele se afastou quando a viu carrancuda e a ouviu rosnar para ele em seu estado inconsciente. Ok. Falo com você mais tarde. Os médicos chegaram naquele momento para começar a ajudar o nativo de Hong Kong abatido e basicamente tiraram Naruto do caminho para que ele não dificultasse as coisas para o trabalho deles e ele não tivesse nenhum problema com isso. De qualquer maneira, ele sabia toda a merda sobre o conhecimento médico real. E por falar em pacientes atuais, Kame ainda parecia estar deitada na cama. Seu rosto parecia um pouco instável em seu estado de repouso, mas ela havia sido bastante espancada na derrota contra Sagat. Ela era uma pessoa durona, no entanto. Ela estaria de pé e de volta ao seu estado normal em pouco tempo. A coisinha doce poderia ter quebrado seu pulso como um par de pauzinhos, mas ela não quis dizer isso e ele sabia disso. Kame provavelmente nem percebeu que ela fez isso. Então mão quebrada, hein? Naruto já sabia que Sasuke estava lá. Ele não achava que o bastardo se importasse. Ele provavelmente ainda não sabia. Você sabe que se não consertar isso, você vai se despedaçar amanhã. Mas, novamente, você sempre teve uma cura incrivelmente rápida. Exceto quando ambos levaram uma surra de Akuma, mas isso foi apenas uma derrota total. Essa foi uma situação completamente diferente. Em vez de responder com confiança, Naruto apenas olhou para sua mão e para a surrada que a adornava. Ele ainda se curou tão rapidamente que os cientistas médicos o teriam chamado de uma maravilha, mas a potência de sua capacidade de recuperação ainda estava atrofiada. Droga, onde estava Dalsin? Ele já estava pronto para resolver o problema. Ficar todo nervoso com isso não resolveria nada, e ele estava no meio de uma conversa. Vou ficar bem. Você ainda tem uma partida para vencer, então não quero ouvir isso de você. Se ele vencesse Dalsin, Sasuke teria que lutar contra quem ou Ryu em seguida, então não seria fácil para ele se avançasse. O que você quer? Sasuke zombou e quase torceu o nariz para a perspectiva. O que faz você pensar que eu quero alguma coisa de você? Além de ter ido diretamente até ele, estou me preparando para minha última partida hoje. Ele percebeu que seu insulto-desprezo sutil não provocou em Naruto a irritação habitual que ele esperava e notou o par de mulheres deitadas na cama. Como elas estão? Ele foi o principal motivo de um ter acabado assim, e ele morava com o outro em casa, então a preocupação era claramente compreensível. Tudo bem. Eles só precisam descansar agora. Naruto gesticulou com a cabeça para os dois saírem da sala e as meninas terem um pouco de paz e sossego. Vamos levar isso para outro lugar. Ele momentaneamente agarrou a mão de Kame e acariciou suas costas com o polegar antes de deixá-la sozinha e seguir seu caminho. Sasuke percebeu isso, mas não disse nada sobre isso enquanto caminhava com Naruto pelo corredor para solicitar ajuda com a mão esquerda. Foi necessário localizar alguns médicos que aguardavam para conseguir alguém que o ajudasse. Vamos lá, com sorte, se você não verificar essa coisa, as coisas vão começar a cair. XXX, em outro lugar no templo de artes marciais, assim como os serviços médicos, os monges do templo forneceram alojamento para os competidores do torneio, e como muitos deles partiram após as derrotas no primeiro round, foi muito mais fácil acomodar os lutadores restantes. Com sua posição de herói nacional, eles naturalmente deram a Sagat o melhor quarto que podiam oferecer com suas humildes comodidades, mas mesmo assim ainda era um lugar bastante agradável para ficar. Era muito mais do que Sagat precisava, apenas um lugar para descansar e meditar tranquilamente para se preparar para o amanhã. Ele só queria ficar sozinho e isolado até que chegasse a hora de superar seu último obstáculo amanhã, antes de enfrentar Ryu na rodada final. Isso não parecia ser uma opção,
já que ele podia sentir uma presença intencionalmente poderosa do lado de fora de sua porta. Para alguém que não queria ser encontrado por todos os outros participantes da competição, ele certamente incomodava Sagat com bastante frequência. "O que você quer, Bison?" Sagat disse em um tom de voz nada divertido. Ele aguentou o suficiente do homem por um dia, isso era certo. Vou aproveitar esse tempo para mim até meus jogos de amanhã. Só queria que você soubesse que Ryu está prestes a lutar. Ele podia ver o sorriso pegajoso no rosto do ditador mesmo por trás da porta de seu quarto, como se ele sempre tivesse um as na manga para manter a vantagem. Achei que seria algo que você gostaria de ver. Não há necessidade. Sagat disse, desconsiderando a coisa toda, a única hora em que preciso vê-lo é quando finalmente nos encontrarmos na luta final. Até então, todo o resto é um precursor. Não que Bison pudesse ver isso, mas ele então rosnou com raiva. Bison, se você fizer alguma coisa para impedi-lo de entrar em nossa batalha destinada com menos do que seu melhor absoluto ponto, eu nunca interferiria na integridade do meu torneio. Claro que ele não faria isso. Porque assim que o fizesse, as pessoas saberiam que ele estava realmente lá e todas as apostas seriam canceladas. Não haveria mais música e dança esperando por ele. Qualquer um que fosse capaz de fazer isso atacaria sua jugular sem demora. Várias pessoas no torneio queriam sua cabeça em uma lança, e muitas delas eram do tipo matar na abertura mais próxima. Bom, Sagat disse, independentemente do quanto desconfiasse de seu chefe, porque no momento em que as coisas se desviarem dos termos acordados, não me importo com o que você tem sobre mim ou tentará usar contra mim. Você terá que tentar matar-me, porque essa luta com o Ryu é algo em que eu apostaria minha vida de qualquer maneira. Faça do seu jeito então. Bison disse ao sair de trás da porta, de volta para onde estava se refugiando até sentir necessidade de se inserir no caso. Boa sorte. Sagat apenas voltou à sua reflexão interior, tentando acertar sua mente para as provações de amanhã. A sorte é para os perdedores. XXX, Pátio do Templo, Ken versus Ryu, parados um na frente do outro em trajes de kimono semelhantes, Ken e Ryu se entreolharam com olhares diferentes em seus rostos. A expressão confiante, estoica e bem preparada de Ryu enquanto ele parecia estar avaliando seu melhor amigo, e o olhar de segurança e entusiasmo de Ken por poder competir um contra o outro. Eles tinham alguns atos difíceis pela frente, mas no momento não se tratava de quão boa seria a luta. Não, eles só queriam derrotar o outro. Foi tão simples assim. Preparar. Ken perguntou, jogando seu cabelo loiro por cima do ombro casualmente, sorrindo para seu parceiro de treino de infância. Não pense que toda essa porcaria de campeão em título significa alguma coisa para mim. É melhor você vir até mim para ganhar, mano. Não se preocupe comigo, eu vou cumprir minha parte. Ryu respondeu, assumindo a postura de luta compartilhada que Ken refletiu. Você não conseguirá nada menos do que 100% nesta partida. Não havia necessidade de ele se curvar diante de Ken como iguais. Isso não foi dito no que lhes dizia a respeito. Eles já haviam feito coisas assim centenas de vezes antes. Só não na frente de um público e com um final definitivo. A terceira partida das quartas de final apresenta o campeão americano Ken Masters contra o atual campeão do torneio em Rio. Fight. O primeiro a fazer o movimento foi Ken, que avançou rapidamente antes de parar fora do alcance do ataque. Ryu não mordeu a falsa, e Ken usou um chute frontal com troca de perna para sondar as defesas de Ryu. Além de ser derrubado alguns passos, Ryu estava bem e pronto para trazer a luta de volta para seu amigo. Ele começou a golpear com as mãos esquerda e direita, mas Ken conseguiu entrar e bloquear os socos antes que eles pudessem girar e ganhar qualquer força. Abaixando-se, ele tentou chutar uma das pernas de Ryu e conseguiu fazê-lo, deixando-o cair sobre um joelho antes de acertá-lo com um soco que o fez tropeçar para trás, o queixo levantado no ar com um hematoma escuro. Ken, que parecia muito satisfeito, não tentou persegui-lo demais, pois sabia que Ryu não estava atordoado o suficiente para justificar um ataque total. Ainda assim, ele estava muito satisfeito com seu trabalho atual, acertando o primeiro golpe limpo da batalha. Nenhum bife para você depois de hoje, eu aposto.
Ryu abaixou o queixo com um olhar desafiador no rosto enquanto tentava minimizar o quão solidamente quem o havia acertado. Foi realmente uma ótima foto. Se quem estivesse em posição de usar o Shoryuken, provavelmente teria encerrado a luta, mas o homem-bomba loiro claramente aproveitou o que pôde naquela ocasião. Você ganha um desses. Todo mundo ganha um. Vou conseguir quantos eu quiser. Quem afirmou em voz alta enquanto voltava para lutar com seu oponente mais uma vez. Hadouken, punho de impulso. Ryu disparou uma rajada rápida de Ki azul em Ken, que se esquivou para o lado, mas isso estava de acordo com o planejado. Ryu seguiu o caminho de seu próprio Hadouken em sua abordagem e ficou do lado de Ken em uma tentativa de manobra. Ken o avistou e se virou para encará-lo corretamente, mas sofreu um soco forte afundado profundamente em sua barriga que o levantou do chão. Transferindo e aproveitando a energia daquele soco, Ryu agarrou a frente e as costas do kimono de Ken com a outra mão antes de contrair seus músculos grossos e dar uma batida forte no chão que quebrou o tijolo. Que grande impacto! E a luta ainda está em seus estágios iniciais. Isso vai deixar os senhores e senhoras selvagens. No momento em que o corpo de Ken atingiu o chão, o sangue que originalmente começou a jorrar do soco de Ryu jorrou de sua boca. Que movimento forte! Ele pensou que Ryu seria muito direto em sua abordagem de luta para fazer uma finta astuta com seu ataque básico, seu Hadouken. Mas quando a mão de Ryu deixou seu kimono, Ken girou de costas e atacou as pernas de Ryu para impedi-lo de segui-lo. Ryu não era bobo e virou no ar durante a tentativa de sua base permanente. Ken levantou-se agilmente e recebeu o chute de Ryu com um soco forte que enviou uma onda de choque com o impacto. Ninguém estava perto o suficiente para sentir isso, mas as estátuas do pátio estavam, e algumas que ainda não foram destruídas no dia das batalhas tiveram alguns pedaços lascados como resultado. Os dois homens foram empurrados, Ken de volta ao chão e Ryu deu um salto mortal para trás, do qual ele pousou em segurança. Como ele já estava com as pernas embaixo dele, o próximo movimento pertenceu a Ken enquanto ele rastreava a trajetória de Ryu e saltava sobre ele, girando como um peão com uma perna estendida. Tatsumaki Senpu Kyaku, Tornado Virvin Leg. Ryu pousou e imediatamente ergueu os braços para bloquear, mas foi muita força para ele aguentar e os chutes giratórios o derrubaram no ar até que ele pousou e rolou de volta para cima. Conhecer um Ken avançado. Enquanto eles iniciavam uma violenta luta corpo a corpo que parecia quase coreografada em quão suave era cada defesa e esquiva, a multidão gritou em aprovação e gritou o nome de seu lutador favorito. No confronto atual. XXX. Enquanto isso, edifício de espera do caça, Medic Bay, nenhuma cirurgia foi realmente necessária, pois Kami tinha acabado de deslocar gravemente o pulso, mas eles ainda precisavam proteger a articulação de mais danos enquanto ela curava. Sasuke ficou parado e teve uma espécie de satisfação mórbida ao ver e ouvir o médico colocar o pulso de Naruto de volta no lugar. A expressão em seu rosto tentando não gritar também era hilária. Enquanto uma concha protetora estava sendo colocada em torno da mão e do antebraço de Naruto, Sasuke decidiu apaziguar sua curiosidade anterior. Você gosta daquela garota? Aquela garota Kami. Não foi tanto uma pergunta, mas uma afirmação. Não sei. Naruto disse, irritado por ter que manter todo o braço esquerdo imóvel para que o gesso pudesse ser colocado nele. É estranho. Não pergunte. Não posso dizer, mas mesmo que esteja, não preciso disso. Já existem garotas que querem algo comigo e eu me importo com todas elas também. Ele realmente esperava que eles o superassem em algum momento, porque ele não sabia o que queria. Embora ele pudesse apreciar a abordagem cautelosa a uma situação delicada, a refutação foi decididamente contundente. Escolha um e acabe com isso. Sasuke insistiu revirando os olhos. Não é ciência de foguetes, Dobe. Apenas faça o que quiser. Não há nada mais do que isso. Em troca, o adolescente Uchiha encarou Naruto. Escute, esse não é o seu tipo de coisa, onde vou ignorá-los por 4 anos e esperar que eles desapareçam. E não é como você, onde você só gosta de um garota com certeza com quem você quer alguma coisa.
Ele disse, lançando a Sasuke um olhar fixo quando desviou o olhar dele. Você trata a irmã mais nova de Kazama Daigo, Akira, 10 vezes melhor do que jamais tratou qualquer outra garota que eu já ponto. Calhe a boca ou vou quebrar sua outra mão. Em resposta à ameaça, Naruto apenas ergueu a mão livre e ininterrupta de uma maneira defensiva e desdenhosa enquanto as coisas esfriavam novamente. Isso levou Sasuke ao próximo ponto. Acho que tenho uma pista sobre como nos levar para casa. Dalsin. Sua habilidade de teletransporte tem que ser algum tipo de espaço-tempo. Naruto hesitou um pouco ao ouvir Sasuke falar sobre voltar para a dimensão deles. Ele não sabia se era o zumbido em sua cabeça ou não, mas percebeu que era hora de ser honesto consigo mesmo e por procuração com Sasuke também. Sasuke, eu não quero voltar. Eu amo isso aqui. Batsu estava certo. Mesmo que fosse uma promessa, se isso deixasse infeliz e destruísse sua vida e a vida de muitas outras pessoas, não havia razão para continuar buscando tal coisa. Eu já sei, lembra? Você acha que sim? Essa não era a resposta de Sasuke que Naruto esperava. Eu não quero voltar. Não há nada para mim lá, exceto uma cela de prisão ou a forca. Eu desertei da vila, ataquei 2 de seus shinobi no caminho saiu, colocou mais 4 em perigo mortal e se juntou ao inimigo jurado de Konoha. Quando você era membro do clã Uchiha, você fazia tudo grande, especialmente quando se tratava de estragar tudo, de uma forma ou de outra. E isso era verdade se alguém fosse realista. Não era como se muita boa vontade fosse instilada por seu conjunto de ações, especialmente quando foi notado que Sasuke havia aumentado seu selo amaldiçoado para o estado em que ele realmente deveria ser usado. Se for esse o caso, por que você está procurando um caminho de volta? Porque embora eu não queira ir para casa, preciso voltar para casa, Naruto. Eu sou o único que pode matar meu irmão. E se ele já estiver morto? Então não preciso voltar. Mas não há como descobrir que estou preso aqui. Alguém me disse que eu deveria apenas fazer o que eu quiser, o que me faz feliz. Se você voltar para matar seu irmão, mas ficar preso como no Kennen, isso realmente vai te fazer feliz. Sasuke não estava feliz desde os 7 anos de idade. A ideia de realmente fazer algo por si mesmo, em vez do que sentia que precisava fazer, parecia estranha para ele. Ele quase se comprometeu com isso quando eles estavam no time 7, mas as coisas mudaram novamente e o colocaram de volta no caminho determinado da vingança. A vingança nem sempre é doce. Uma vez consumada, sentimos-nos inferiores à nossa vítima. Viver bem diante do seu agressor é a melhor vingança. Palavras de general. Ele parecia ter 1 milhão de pequenos provérbios na cabeça. Como o velho assassino sabia que as motivações de Sasuke para obter força eram a vingança, ele nunca saberia, mas ele vinha falando sobre isso há anos. Mesmo agora até hoje ainda. No final, Sasuke apenas enfiou as mãos nos bolsos e se virou para deixar Naruto sozinho na sala onde o gesso estava sendo colocado em seu braço. Naruto não pôde seguir devido ao trabalho diligente para cobrir seu braço com uma concha protetora. Naruto, esqueci como é ser feliz. Ele disse quando Naruto estava longe do alcance da voz. XXX, Pátio do Templo, Ryu versus Ken, um soco acerta a têmpora de Ryu e vira sua cabeça. Um soco retaliatório acerta o nariz de Ken em seu rosto. Um chute acerta a canela na lateral do corpo de Ryu, quase dobrando-o ao meio. O chute é recebido e em troca um gancho atinge Ken sob o queixo enquanto suas pernas são capturadas. Já desequilibrado, Ken foi levemente derrubado pelo uppercut antes de saltar para trás e cair de pé. Mas no momento em que voltou a olhar para Ryu, viu o homem preparando um Hadouken. Outro? Qual é, amigo? Ele tinha que ser um pouco mais original do que isso. Eles foram ensinados da mesma maneira, Shakunetsu Hadouken, punho de onda escaldante. E Ryu disparou um Hadouken que brilhava em laranja e não parecia muito amigável ao toque. Bem, essa foi uma nova ruga. Pensando que era apenas uma diferença cosmética, Ken conseguiu encontrar uma maneira de evitá-lo, mas sentiu o calor que emanava quando passou por ele. Não, isso não chegava nem perto do mesmo Hadouken que ambos conheceram.
O quão diferente ele era foi exibido quando voou por toda a extensão da arena e colidiu com a parede protetora, explodindo com força ao contato e deixando os fãs próximos com medo. Quem ficou surpreso por Ryu ter criado um Hadouken mais forte que o original que explodiu em contato. Perigoso de usar como era, criava explosões, e as explosões eram legais. Os dois homens respiravam visivelmente e exibiam os hematomas e feridas da guerra. Se você acha que basta um novo Hadouken para me derrotar, você está completamente errado. Mas não faria mal nenhum tentar vencer com isso. Ryu disse com um raro sorriso no rosto antes de se posicionar para disparar outro. Quem parecia preparado para se esquivar ao ver o Ki crescer nas mãos de Ryu, mas Ryu, em vez de atirar o projétil, desapareceu em um borrão de velocidade e pegou Ken desprevenido com uma série de socos nas costas, em seus rins, de ambos os lados. Girando em meia volta para manter a pressão longe de seu ponto cego, Ken serviu apenas para se virar enquanto Ryu se movia com ele e continuava seu ataque ao torso de Ken. Ryu realmente sabia como Ken se movia tão bem a ponto de poder segui-lo de maneira tão eficaz? Parecia que sim, porque era isso que estava acontecendo. Eventualmente, suas pernas cederam e Ken tropeçou alguns passos antes de cair de cara no chão devido à surra que seu corpo havia recebido. Como resultado, algumas tosses e gotas de sangue caíram no chão e Ken teve que levar em conta que Ryu estava usando suas entranhas como um saco pesado por um longo período de tempo. Desconfiado da possibilidade de um contra-ataque repentino e resiliente de Ken, Ryu ficou para trás e mudou para uma posição de resfriamento enquanto esperava que Ken fosse considerado incapaz de continuar ou sair do chão. Tudo bem, nada disso foi legal. Ken pensou consigo mesmo enquanto se recompunha. Tudo bem então. Eu pedi, não foi? Ele pediu. E ele estava prestes a devolvê-lo a Ryu na mesma moeda. Falando nisso, Ryu não ficou nem um pouco surpreso quando Ken se levantou novamente. Ele sabia que o homem seria mais durão do que isso. Ele estava realmente satisfeito porque viver uma vida confortável com sua esposa não entorpeceu em nada o espírito de luta de Ken. Depois de se levantar, Ken o chamou novamente e Ryu não teve vergonha de fazer exatamente isso. Avançando, Ryu arrancou o punho da cabeça de Ken, mas ele não tropeçou para trás. Em vez disso, ele agarrou Ryu pela parte interna da luva para garantir que ele o segurasse e o puxou para trás. Ken os fez rolar para trás como uma roda antes de finalmente chutar Ryu e jogá-lo nas escadas de pedra, arrombando-os com seu corpo. Hadouken, punho de impulso. A bola de Ki atingiu Ryu e o esmagou ainda mais nas escadas com o impacto, queimando também parte da frente de seu kimono e a pele de seu peito. Os ataques Hadouken de Ken não foram tão rápidos ou fortes quanto os seus, mas ainda assim foram destrutivos. Você desiste? Ken gritou do outro lado do pátio para Ryu, que lentamente começava a se levantar dos escombros formados nos degraus. Ninguém usaria os 5 primeiros novamente. Mesmo assim, Ryu não respondeu quando se levantou novamente, e Ken disparou outro Hadouken através do campo, atingindo-o bem no peito. Que tal agora? Ser lançado para uma posição reclinada no buraco da escada não era tão confortável quanto parecia. Ryu sentiu que toda a estrutura de suas costelas poderia ter sido arrancada de suas costas pelo segundo Hadouken de Ken e ele achou difícil até mesmo se mover de seu lugar. Mesmo assim, ele não estava disposto a se render. Se Ken quisesse vencer, ele teria que impedi-lo de verdade. Tão teimoso! Ken disse enquanto carregava outro Hadouken e o soltava, eu posso fazer isso até você desmaiar, você sabe. E para provar seu ponto de vista, ele continuou atirando. Cada explosão que acertou empurrou Ryu ainda mais para dentro do buraco que foi escavado nas escadas antigas. A multidão se encolheu e sentiu o chão tremer com cada um que pousou. É isso mesmo que vai me vencer. Ryu pensou freneticamente enquanto sentia seu corpo começar a desligar. Seus braços ficaram mais pesados e mais difíceis de mover e a contagem de impactos da batalha estava começando a alcançá-lo com o dano acumulado. Ele podia ouvir cada tiro que sentia acertando, podia ouvir a pedra e a terra desmoronando ao seu redor, podia ouvir o barulho da multidão batendo em seus ouvidos, e então tudo começou a desaparecer. Os sons pararam, a dor parou mesmo que o ataque de Ken ainda não tivesse cessado.
E Ryu começou a entrar em pânico mental. Ele estava fora disso? Eles parariam a luta? Estava tudo acabado? Não, ele não poderia perder daquele jeito. Ele devia não apenas a quem, mas às pessoas que observavam o seu melhor. Ele teve que provar a si mesmo que era tão poderoso quanto todos pensavam que ele era desde o primeiro torneio, que sua vitória sobre Sagat não foi um acaso e que ele poderia fazer isso sem um malvado. Satsui no Ado. Ele não podia perder ainda. Não está lá. Não quando ele tinha tanto a provar. Você é mais forte que ele. Por que você está deixando aquele fraco levar a melhor sobre você? Lutar é quem somos. Agora levante-se. O impulso do desejo sombrio de vencer dentro de sua cabeça fez com que Ryu basicamente ressuscitasse dos mortos, mesmo quando outro Hadouken impactou sobre ele. Ele apenas rosnou e encolheu os ombros. Seu kimono branco, agora esfarrapado, pendia da cintura, onde o cinto mantinha fechado até então. Antes que pudesse dar mais um tiro, ele aparentemente desapareceu de vista sem sequer mover as pernas, como se estivesse deslizando pelo chão. Quem percebeu seus movimentos e seu queixo caiu? Essa técnica de velocidade, eu já vi isso antes. De Akuma. O Ashura Senku, céu cintilante azura. Foi o que o mais demônio que o homem usou para evitar seu ataque surpresa e derrubá-lo de seu ponto cego em um movimento fluido. Como ele aprendeu a fazer isso? Vou te mostrar um Hadouken real. Ryu disse em um tom de voz sombrio e viu antes de mover os braços para a posição e carregar uma intensa concentração de energia roxa, maior do que o Hadouken normal que ele normalmente criava. Morra! Em chamas! Havia algo muito errado e quem sabia disso? Os olhos de Ryu ficaram vermelhos e havia uma aura de escuridão ao seu redor, visivelmente vermelha. Não, isso era muito parecido com aquele homem, como Akuma. Quem, provisoriamente defensivo, manteve um olhar atento sobre Ryu enquanto seu poder parecia ficar cada vez mais forte. Os pedaços de pedra lascados do campo de batalha começaram a levitar um pouco do chão devido à sua mera presença. Oh, inferno, não posso vencer isso de uma vez. Sem chance. Metsu Hadouken, punho de onda destruidora. Uma gigantesca bola roxa ondulante de que foi disparada das mãos de Ryu como uma bala e mesmo antes de voar, quem pôde sentir a pura intenção de matar voando dela? Não havia chance de ele sobreviver se lhe atingisse. Você só pode estar brincando. Canalizando o ki para as pernas a ponto de a parte inferior de suas calças pegar em chamas, quem concentrou todo o poder que tinha com apenas uma intenção por trás. Cara, eu realmente espero que Elisa não esteja assistindo isso. Guren Senpukyaku, Crimson Lotus Virvin Chute. Foi uma visão absolutamente inspiradora. Girando como uma lâmina de serra em chamas, quem cortou o enorme Hadouken de Ryu ao meio com as pernas. As duas metades divididas do ataque horrível continuaram a voar até chegarem aos grandes arcos no final da arena que viram lutadores como Fei Long saírem completamente do local. Bem, ele se transformou em uma enorme pilha de escombros quando as duas metades segmentadas do Hadouken os atingiram e os destruíram. Como as coisas tinham acabado de se tornar reais e ameaçadoras, as pessoas começaram a entrar em pânico e abrir caminho na direção oposta de onde a destruição havia ocorrido. Eles sabiam que as pessoas no torneio eram fortes, mas aniquilar completamente uma peça bonita, bem construída e durável da arquitetura do templo era aterrorizante. E quem tinha acabado de sobreviver a tal coisa cortando ao meio com seus chutes? Quem caiu girando e deslizando com seus chutes, mas apesar de passar direto pelo Hadouken direto em Ryu, o próprio homem não estava do outro lado de seu projétil final. Mas sem aviso, Ryu apareceu atrás dele em uma explosão rápida com o braço levantado para desferir um soco mortal na nuca de Ken. Ele parou, no entanto, e parecia estar lutando consigo mesmo para acabar com tudo. Não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não vou matar, especialmente meu amigo mais próximo. Acabe com ele. Comece o Shangoku Satsu, assassinato instantâneo no inferno. Ele está pronto para matar. Prove nossa força tirando sua vida. Somente os fortes devem ter permissão para viver e ninguém é mais forte do que nós.
O suspiro da multidão alertou quem que Ryu havia protegido e, sem hesitar devido à aparente intenção de seu amigo de acabar com sua vida, ele agiu para tirar vantagem. Ainda era uma luta, e ele ainda podia ver o assassinato nos olhos de Ryu, Shinryuken, punho do dragão divino. Quem colocou tudo o que tinha em um shoryuken flamejante que sugou o corpo de Ryu em um vácuo vertical de fogo em espiral que o carregou além do punho de Ken e no ar. Um rio flamejante caiu do ar e caiu no chão, olhando para o céu com seus olhos castanhos normais em vez dos olhos vermelhos distorcidos que ele possuía sob a influência de seu lado negro. Ele ainda estava consciente, mas seu corpo não respondia mais a nada. Eu perdi. Ele pensou consigo mesmo enquanto fechava os olhos em contemplação serena. Bom, isso apenas provou que o mal dentro dele ainda não foi suprimido da maneira que ele queria. Para provar que era o verdadeiro lutador que sabia que poderia ser, ele simplesmente não podia confiar naquela onda distorcida de poder que vinha de dentro dele. Isso o influenciou a fazer coisas terríveis. Ele estava prestes a matar quem, pelo amor de Deus. Se ele não tivesse se contido e realmente tivesse feito isso, ele não sabia o que teria feito depois. Um Ken completamente exausto estava sobre ele, olhando para baixo de maneira examinadora enquanto tentava localizar qualquer sinal de um rio instável. É você aí, mano? Eu dei um soco em você. Por enquanto, de qualquer maneira. Ryu respondeu murmurando com um suspiro tenso. Você venceu hoje. Tendo lidado com um assassino Ryu no passado, quem teve que admitir que a lavagem cerebral de Ryu sob a influência do Psycho Power de Bison não era nada comparado ao Satsui no Adou Ryu. Simplesmente não houve comparação. Um era apenas mais brutal e insensível do que o Ryu normal, e o outro estava sobrecarregado, além de ser infinitamente mais violento e indiferente na devastação que infligiu. Ele nunca ficou cara a cara com esse poder quando Ryu estava tendo sua crise de identidade anos atrás, mas agora ele podia ver por que seu melhor amigo ficou tão alarmado na época. Em duas ocasiões diferentes, ele poderia ter acabado com a vida de Ken em situações consecutivas. Cara, se você aprendesse a aproveitar esse poder. Não posso. Não preciso disso. Ryu saiu de seu lugar no chão. Você não vê agora? Se eu ceder a esse poder, me tornarei como ele. Como Akuma. Você estava bem aqui. Você viu exatamente o que isso fez comigo. Se havia uma coisa que quem não gostou de ouvir de Ryu, foi o som dele sendo um desistente. Simplesmente não combinava com quem o homem era. Ter medo de si mesmo simplesmente não estava em questão. Com uma virada abjeta, ele se afastou de Ryu enquanto os médicos corriam para o campo para ajudar o ex-campeão abatido. Ok. Bem, até você aprender como usá-lo e vencer com ele ou suprimi-lo e não enlouquecer, você pode simplesmente continuar perdendo assim quando as lutas ficarem muito difíceis. Ele disse com desdém. Ele não estava disposto a ajudar Ryu a dar uma festa de piedade para si mesmo. Eles foram feitos para empurrar e levar um ao outro a novas alturas, e não ficarem confusos um com o outro no lixo. Ninguém ficou mais forte ou melhor como homem dessa maneira. Ele ganhou hoje. Ryu perdeu hoje. Ele deveria se concentrar em como consertar o que deu errado e aprender com isso para a próxima vez, e não ficar pensando nisso e perder a coragem. A última vez que Ryu fez isso, sua crise durou mais de um ano. No que tenho a dizer é uma surpresa, Ken Masters derrotou e eliminou o último campeão do torneio mundial de guerreiros. Ryu está fora e quem avança para a semifinal para enfrentar o vencedor da última partida do dia. Em apenas um momento será Sasuke vs Dalsin, mas não vejo como eles podem superar a exibição incrível que acabamos de ver. XXX, edifício de espera do caça, Medic Bay, de jeito nenhum. Ele está fora. Foi difícil para Naruto acreditar quando os últimos retoques em seu gesso duro em seu braço esquerdo foram dados. Ele conseguiu assistir a batalha entre amigos e lutadores da mesma disciplina na TV disponibilizada na sala e ficou surpreso com o que viu. Uau! Ryu realmente perdeu depois de tudo isso. Seria esse o estranho poder Adou sobre o qual Ryu lhe falará uma vez? Definitivamente lembrava a força que Akuma usou para transformá-los em polpa no verão, mas não tão refinado, como se ele fosse inexperiente no que fazer para usar tanto que escuro.
Ficou claro que ele se conteve no final. Foi uma coisa boa que ele fez também, porque pelo que parecia no primeiro ataque, o que ele iria fazer para acabar com a briga com quem, isso teria aleijado ou matado. E terminamos. O médico afixando gesso sólido no braço de Naruto disse, dando tapinhas nele algumas vezes para ter certeza de que era tão denso e duro quanto ele imaginou que seria, isso deve manter essa mão. Segura até que a articulação e os tendões do seu corpo estejam intactos, consertar o pulso sozinho, pelo menos até você lutar novamente. Ele então se levantou murmurando para si mesmo sobre como seu trabalho árduo seria destruído 24 horas depois de concluí-lo. Obrigado. Naruto disse ao médico que estava saindo, recebendo apenas um grunhido e um aceno indiferente por cima do ombro do médico. Mas com a onda de lesões que o dia trouxe ao seu trabalho, era compreensível que ele estivesse mal-humorado. Este torneio estava destruindo o outrora belo e elaborado pátio do mosteiro de artes marciais e já havia reduzido uma grande estrutura fora dele a pedaços de rocha. Sem mais motivos para ficar sentado sozinho na sala solitária, ele voltou para o local reservado para os competidores feridos que precisavam de descanso, como Chun-Li e Kami. Os outros lutadores ainda estavam no local fazendo suas próprias coisas em outro lugar, e Naruto não iria sair por aí procurando por eles antes da última luta do dia. Ele precisava chegar até Dalsin e o único momento em que saberia onde o homem estava com certeza seria durante sua luta com Sasuke. Ele precisava ser capaz de chegar lá rapidamente após o término da partida, então precisava ficar perto do pátio. Ao entrar no quarto ele encontrou Chun-Li acordada e sentada na cama sem as botas, o rabo de boi desfeito deixando o cabelo solto naturalmente, um curativo enrolado na testa e um preso na bochecha, cobrindo um hematoma profundo que ele havia infligido a ela. Os médicos claramente garantiram que ela pudesse ficar o mais confortável possível durante seu tempo de inatividade. Seus olhos piscaram para ele e presentearam-no com um sorriso caloroso, sem raiva de sua derrota. E aí, irmãozinho? Veio me ver. Acabei de assistir Ryu sendo derrotado por quem em alta definição. Naruto comentou, sentando-se na cama ao lado dela assim que ela puxou as pernas para lhe dar espaço. Então isso me deixa contra Sagata amanhã e quem contra Dalsin ou Sasuke. Mas ele não se importou muito com isso quando seu olhar se voltou para a cama e novamente, ela já acordou. Não. Chun-Li disse franzindo a testa, mas ela levou uma surra muito forte no final. Pior do que qualquer outra pessoa que perdeu nessa coisa toda. Ela está ciente, no entanto. Você pode vê-la responder as coisas quando você a toca, então ela está tudo bem. Provavelmente apenas exausto. Ela então empurrou Naruto para fora da cama com um dos pés, agora vá assistir a última partida. Estarei aqui caso alguma coisa mude. Quando Chun-Li o empurrou com a perna, ela quase o chutou para fora da porta, quer ela soubesse disso ou não, então ela estava claramente bem, exceto pela surra que ele teve que dar nela para derrotá-la. Tem certeza que está pronto para isto? Sim, claro. Não é como se eu pudesse deixá-la sozinha quando ela não consegue se defender, certo? Ela disse encolhendo os ombros. Você tem que lembrar que este torneio ainda é patrocinado pela Shadaloo. Bison poderia tentar qualquer coisa em qualquer lugar, e uma cobra como ele iria primeiro atrás do alvo mais fácil que pudesse. Ficou deprimida depois que ela perdeu para Sagat, e duvido que ter seu braço direito derrotando-a até o fim marque o limite do que ele quer conosco. Ok. Sim. Boa ideia. A enfermaria era meio remota. Mesmo que eles fossem monges de artes marciais e definitivamente tentassem impedi-lo se ele tentasse sequestrar Kami sob sua supervisão, patrocinador ou não, os médicos provavelmente não conseguiriam impedir Bison de fazer isso ou pior se ele tentasse sair com ela. Bem, se você precisar de ajuda com pressa, basta bagunçar alguma coisa. Naruto disse, fazendo sinal de ok com os dedos, todo mundo por aqui está fazendo isso, certo? Ele tentou manter o ânimo, mas o dia estava se transformando em uma confusão e nada havia acontecido ainda. Enquanto caminhava pelo corredor desgastado para voltar para fora, ele ergueu as mãos atrás do pescoço e semicerrou os olhos, pensativo. Todos que sabiam o que estava acontecendo com o torneio ficaram nervosos e Bison ainda nem havia mostrado que estava vivo para eles.
Gil estava perdendo o senso de identidade depois que sua tentativa de vingança diminuiu logo no primeiro round e saiu para fazer o que quer que fosse quando refletiu interiormente. Ele parecia ser um homem abalado. Embora não estivesse diretamente envolvido em tudo, ele ainda estava ciente de tudo, e Blanca teve o braço quebrado por Kami. Depois ele foi para as florestas ao redor do templo para descansar e se curar onde se sentisse confortável. E Honda foi provavelmente o melhor de todos eles, já que provavelmente estava comendo para reabastecer após sua derrota. Ryu havia perdido a compostura e deixou seu lado negro aparecer no meio de uma briga com seu melhor amigo e quase matou o homem antes de suprimi-lo no último momento. Isso resultou em uma derrota retumbante nas mãos do dito melhor amigo e agora ele estava claramente confuso sobre o que quase o superou. Quem provavelmente estava abalado com o que ele tinha acabado de suportar, e provavelmente também estava questionando se ele realmente merecia estar tão longe no torneio, já que Ryu o havia matado e simplesmente desistiu de encerrá-lo. Isso devia estar dominando seus pensamentos, em vez de qualquer coisa sobre um megalomaníaco genocida que, para todos os efeitos, parecia nada mais do que uma sombra pairando sobre toda a competição. Chun-Li ainda estava descansando e se recuperando de sua derrota para Naruto e ela parecia um pouco impaciente e louca enquanto esperava o verdadeiro motivo de sua presença aparecer. Ela queria chegar ao fundo disso e arrancar a cabeça de Bison da pior maneira. Ela só precisava de uma desculpa e de um alvo. Kami foi espancada pelos métodos brutais de Sagat na partida das quartas de final e ela ainda não mostrou sinais de consciência desde então. Além disso, ela aparentemente perdeu o controle de suas próprias ações físicas em duas ocasiões distintas, quando prejudicou Blanca e Naruto em um estado distraído. Este lugar estava se transformando em um barril de pólvora e Naruto se perguntou quantos deles sabiam disso e quanto disso estava apenas em suas cabeças. A antecipação do que aconteceria com eles depois de entrar na teia da aranha parecia estar destruindo todos eles por dentro, e nada estava acontecendo. Com um grunhido irritado, ele chutou as portas do edifício do templo e saiu em meio à multidão entusiasmada quando a última partida do dia estava marcada para começar. XXX, Pátio do Templo, Dalsin vs Sasuke. Os dois últimos lutadores do dia ficaram frente a frente enquanto o sol quase poente banhava todo o terreno do Templo de Laranja, como se tudo estivesse em chamas. Nem o homem nem o adolescente trocaram uma palavra, pois Dalsin estava com os olhos completamente fechados. Embora seu rosto não demonstrasse, Sasuke ficou um pouco desanimado porque Dalsin já parecia saber das chances de ser pego em um genjutsu. Ele tinha que estar ciente do perigo do contato visual de alguma forma. Isso não caiu bem para ele. É o final do primeiro dia. Sasuke Uchiha vs Dalsin, luta. Sasuke rapidamente juntou as mãos para começar a formar selos de mão, mas ao fazê-lo, Dalsin deu um soco. Não apenas qualquer soco, já que qualquer ataque corpo a corpo normal nunca teria alcançado essa distância. O soco de Dalsin aconteceu, pois todo o seu braço se esticou como borracha e voou na direção do rosto de Sasuke. Errou quando Sasuke inclinou a cabeça para fora do caminho, mas quando o braço se retraiu, a mão agarrou pelo ombro e puxou de bruços no chão até que Dalsin finalmente o soltou. Bem, alguém pensou que eles eram um pouco durões, não é? Um Sasuke furioso olhou para cima e se lançou para frente para um golpe com a faca na garganta de Dalsin, apenas para ele se teletransportar para fora do caminho. Confuso, Sasuke olhou ao redor para ver onde ele havia chegado e o pegou reaparecendo com o canto do olho no ar e lançando ambos os braços para ele em outro soco elástico e de longo alcance. Desta vez ele não aproveitou a chance de escorregar nos golpes para preparar os contra-ataques. Ele mergulhou para fora do caminho e certificou-se de que não havia nada que pudesse prejudicá-lo. Ele pode me impedir de chegar perto e ainda pode lutar comigo como se estivesse bem ao meu lado. Sasuke sempre odiou lutar contra pessoas mais altas que ele, mas isso era algo completamente diferente. Dalsin pousou no chão graciosamente com as palmas das mãos unidas enquanto expirava profundamente e cuspia uma pequena bola de fogo na direção de Sasuke, Yoga Fire. O jovem rapidamente evitou a pequena bola de fogo, mas quando seus olhos se voltaram para Dalsin ele captou os últimos vestígios da presença do homem antes de se teletransportar novamente. Yoga. Teleport. Mais uma vez,
Um membro elástico passou voando pela cabeça de Sasuke vindo de outra área fora de seu campo de visão original. Desta vez foi um pé e uma perna que se projetaram com a velocidade de um dardo tentando arrancar-lhe a cabeça. Ele soltou uma saraivada de shuriken para cortar bem aquela perna, mas ela disparou de volta ao comprimento normal de Dhalsim quase instantaneamente, forçando-o a desperdiçar o armamento. Chega dessa porcaria. Sasuke resolveu chegar perto o suficiente para fazer aquele homem irritante se machucar de uma forma ou de outra. Ele queria respostas dele e tinha certeza de que primeiro teria que arrancar de Dhalsim o que queria. No momento ele parecia muito longe disso. Uma investida direta era perigosa, mas ele tinha o remédio para isso. Um raio se formou em sua mão direita antes que ele o balançasse em um padrão de arco. Chidori Senbon, 1000 pássaros Senbon. Inúmeras agulhas de eletricidade dançaram nas pontas dos dedos de Sasuke e percorreram o campo de batalha como gotas de chuva horizontais. Não que Sasuke tenha ficado surpreso com o que aconteceu, mas Dhalsim simplesmente se teletransportou para fora do caminho mais uma vez. Tudo bem, isso era esperado. Irritante, mas esperado. Sasuke imediatamente se virou e correu na direção que ele teria tentado pousar se tivesse recebido a mesma habilidade. Ele se virou para seu próprio ponto cego no lado do braço fraco. E lá estava Dhalsim, atirando-lhe novamente com o punho baixo, como se fosse um ariete elástico. Sasuke viu e passou correndo, Chidori ainda na mão. Vença a retração, vença a retração, vença a retração. Ele foi rápido. Na verdade, mais rápido do que qualquer um que ele já havia enfrentado, mas ainda não era tão rápido. E antes que ele pudesse chegar até Dhalsim e acertá-lo, o braço de Dhalsim retornou. Ainda assim, a chance de dar um soco nele estava presente. Até que no último segundo, Dhalsim se equilibrou em uma perna e se esticou fora do alcance de Sasuke. Ele não podia acreditar, mas a canela que recebeu em seu rosto imediatamente depois o deixou sóbrio para o ataque perdido muito rapidamente. Rolando seu nocaute, Sasuke se levantou e voltou ao ataque. Katon, ou Zenka no Jutsu, Liberação de Fogo, Jutsu da Flor da Fênix. Várias bolas de fogo pequenas e rápidas voaram da boca de Sasuke em Dhalsim. Mais rápido e mais numeroso que o do líder espiritual indiano. Mas será que isso deu a Sasuke alguma satisfação em mostrar ao homem como um ataque de fogo deveria ser feito? Não, não enquanto nenhum deles estivesse batendo nele. Mas, na verdade, dois o atingiram de raspão. Dhalsim saltou intencionalmente no ar e voou em direção a Sasuke como um míssil, girando e liderando com a cabeça, Yoga-Moon. Ele mergulhou direto através das bolas de fogo menores e não mostrou nenhuma queimadura ou dano real. Este homem estava menosprezando muitas de suas técnicas. Sasuke podia sentir a marca de raiva em seu pescoço aumentando, mas ele a manteve baixa. Não, não seria bom usar o selo amaldiçoado aqui. Agora não. Ele tinha tudo o que precisava para vencer sem abrir mão do trunfo. Ele só precisava de tempo para pensar. Felizmente, Dhalsim continuou espiralando para frente até cair de pé. Este foi tempo mais que suficiente para Sasuke igualar o placar, por assim dizer. Yakurenko! Com uma explosão de velocidade, Sasuke estava bem na frente de Dhalsim, desferindo golpes rápidos no rosto e no corpo de Dhalsim com um estilo de entrega mantis Kung Fu. Seu método de usar a técnica era diferente do local onde aprendeu, mas foi ajustado para seu próprio uso. Com um chute sólido na cabeça, Sasuke mandou Dhalsim embora com força. O homem começou a se levantar logo depois. Quem diria que um praticante de yoga seria tão duro em combate? Seu estilo de luta é estranho. Dhalsim disse enquanto retomava sua estranha postura pronta, não parece ser baseado em nada em particular, mas parece incluir dezenas, se não centenas de formas. Você se espalha muito. Seu foco está distorcido. Eu vou te mostrar o quão distorcido meu foco está, você. A resposta impetuosa de Sasuke foi interrompida quando Dhalsim sentou-se no ar em sua postura meditativa, um precursor de algo que Sasuke já tinha visto uma e outra vez nesta batalha. E mais uma vez, Dhalsim desapareceu no ar. Aquela maldita técnica de novo.
Mas para a sorte de Sasuke, desta vez ele reapareceu bem na frente dele, balançando o punho para baixo em um movimento semelhante a um martelo que Sasuke bloqueou com a mão, simultaneamente afundando um punho poderoso na barriga de aparência emaciada de seu oponente. Pelo trabalho de realmente acertar seu golpe, Sasuke foi recompensado com um rosto cheio de chamas que saiu da boca de Dalsin. Foi um banho de fogo momentâneo para Sasuke antes que ele recuasse e mergulhasse o mais longe possível da linha de fogo. Com um grunhido, ele arrancou a camisa preta flamejante e estremeceu ao ver as queimaduras leves em seu rosto. Suas mãos haviam sofrido o pior do fogo e isso aparecia na pele vermelha e cheia de bolhas de suas feridas. Ficar queimado dói. Era isso que ele vinha fazendo com as pessoas durante todos esses anos? Por favor, desista. Sasuke olhou para cima e viu Dalsin pairando no ar em uma posição sentada e meditativa. Desistir. Sasuke repetiu com uma zombaria. Você está louco? Um pequeno spray de fogo e você acha que me espancou assim? Eu brinco com fogo desde os 7 anos de idade. Este não é a primeira vez que me queimei. Foi apenas a primeira vez que aconteceu tão mal. Eu odeio lutar e prejudicar os outros, então prefiro não fazer isso. Dalsin continuou a dizer enquanto pairava no ar, mas vencer este torneio fornecerá à aldeia que jurei proteger as coisas de que necessita, e não vou perder. Isso é lamentável. Sasuke disse enquanto olhava para seu inimigo aerotransportado, porque quando se trata de coisas como essa, as pessoas que gostam pelo menos um pouco sempre se sairão melhor do que as pessoas que odeiam. Não me importo de lutar. É o que a linhagem Uchiha pretende fazer. Com um suspiro resignado, Dalsin optou por se teletransportar novamente. Os olhos de Sasuke conseguiam acompanhar qualquer movimento regular que ele fazia e o corpo de Sasuke era mais rápido que o dele por uma margem significativa, portanto, o teletransporte era a única maneira confiável de obter qualquer tipo de vantagem posicional sobre seu jovem adversário. Desta vez ele teve uma sorte incrível e reapareceu nas costas de Sasuke enquanto o ex-ninja olhava em volta em todas as direções que imaginou que Dalsin apareceria. Esse era o momento de um ataque que encerrasse a luta sem prejudicá-lo mais do que o necessário. Venha comigo, meu amigo. Ele disse principalmente para si mesmo antes de esticar os braços e agarrar os ombros de Sasuke, Yoga Shangri-La. Ele se puxou para baixo verticalmente, levando o topo de sua cabeça como uma estaca para cair no topo da cabeça de Sasuke se ele não tivesse olhado para cima no último momento com as bochechas inchadas e um olhar vitorioso nos olhos. Katon, Goryuka no Jutsu, Liberação de Fogo, Grande Jutsu de Fogo do Dragão. Uma grande e grandiosa cabeça de dragão flamejante voou da boca de Sasuke e subiu em direção a Dalsin, queimando o comprimento de seus braços que o haviam soltado, e logo em seguida todo o seu corpo foi coberto pela bola de fogo crescente. O jutsu de alta temperatura continuou a subir no ar, deixando um rastro de fumaça preta e quente atrás dele como um motor ruim até explodir alto no céu, cobrindo o ar acima do templo com nuvens escuras que colocaram um pôr do sol precoce nas festividades do dia. Mas Sasuke não se importava com isso. Esse jutsu deveria ter incinerado Dalsin. Foi um golpe direto, marcou perfeitamente. Ele não poderia ter mirado melhor se estivesse atirando em um manequim parado. Mas não só seu corpo ainda estava completamente intacto, como também não parecia muito desgastado. As queimaduras desagradáveis que cobriam todo o seu corpo visível deveriam ter sido vistas como presentes de cima em comparação com o que deveria ter acontecido. Essa foi a técnica de fogo mais forte de Sasuke. Como? Dalsin disse, com a voz cheia de dor enquanto se contorcia de profundo desconforto no chão, eu protegi você. Não havia como você saber que eu estava vindo. Você precisa usar as mãos para preparar seus ataques espirituais. Meus olhos veem coisas que ninguém mais pode ver. Sasuke disse, chamando a atenção para seus olhos vermelhos do Sharingan. Quando você se teletransporta, você deixa uma onda de sua energia para trás. A mesma coisa acontece na área exata em que você planeja reaparecer. Eu vi antes de você chegar àquele local antes sua última manobra de flanco e fiquei de costas para você para que eu pudesse preparar meus selos de mão sem que você me visse fazer isso.
Ele não tinha planejado que Dalsin o agarrasse e tentasse comprimir sua coluna e esmagar seu crânio para seu próximo movimento, mas tudo deu certo no final e o fez parecer um gênio. Resumindo, não poderia ter funcionado muito melhor para o cenário em que ele foi colocado. Ainda assim, ele obteve a vitória que queria. Agora ele poderia conseguir outra coisa que procurava do misterioso místico indiano. Ou seja, de sua estranha variedade de habilidades. E um em particular mais que os outros. Minha vez para as perguntas. Sasuke disse, plantando um pé no peito de Dalsin e formando um Chidori na mão direita, caso fosse necessário para alguma persuasão. Ei, eles ainda não haviam cancelado a partida, então não era legal. Você deveria estar morto. Como você sobreviveu? Encolhendo-se ao toque de suas queimaduras, apesar de serem leves, Dalsin não viu razão para esconder sua habilidade. É uma bênção do Deus do Fogo que eu adoro, Agni. Um presente pela minha adesão obediente ao meu treinamento espiritual. Que preocupação isso tem para você? Ele perguntou, não obtendo resposta a princípio e fazendo-o estreitar os olhos para Sasuke, mas essa não é a verdadeira pergunta que você deseja me fazer. Sinto muito, criança, mas não tenho como devolvê-la à sua dimensão com meu habilidades de teletransporte. Destina-se apenas a me puxar através do plano astral para um determinado local neste reino. Ele provavelmente olhou em sua mente para descobrir o que realmente desejava antes que Sasuke pudesse dizer isso. Bem, foi assim? Então ele não teve utilidade para Sasuke daquele ponto em diante. Desculpe por desperdiçar seu tempo então. Bom par. Ele disse, partindo daquele ponto, pois não precisava de mais nada dele naquele momento. Naquele momento, Sasuke precisava pegar uma maldita pomada para suas queimaduras e torcer para que nenhuma delas fosse tão ruim. O vencedor da última partida das quartas de final em um duelo ardente de fogo contra fogo, Sasuke Uchiha. Ele avança para as semifinais no segundo dia para enfrentar outro competidor incendiário no Ken Masters. Não muito depois do anúncio ter sido feito, a visão de Dalsin para o céu foi preenchida com a visão de Naruto, olhando para ele um pouco preocupado com sua condição. Você está bem? Sasuke teme meio que, grelhado você. Ele conhecia a sensação, mas a bola de fogo com a qual Sasuke atingiu Dalsin foi muito pior. Posso garantir que ficarei bem. Dalsin disse para amenizar a ele suas preocupações, o fogo não é algo que pode me prejudicar tão facilmente. Isso torna ainda mais impressionante que o garoto Sasuke tenha sido capaz de me derrotar com ele. Provavelmente teria matado outro se tivesse atingido eles. A maneira casual com que ele disse tal coisa, como se não fosse grande coisa que sua vida estivesse em perigo, simplesmente reafirmou a crença de Naruto de que Dalsin era um cara esquisito. Se ele tinha certeza disso, era hora de descobrir o verdadeiro motivo pelo qual Naruto correu até ele depois de ter sido derrotado em sua partida. Deixando de lado a preocupação com a saúde do homem, havia uma profunda necessidade de Naruto ir direto ao ponto. Ok, bem, vim falar com você porque acho que estou pronto. Estou pronto para tudo o que você tiver que fazer para me acerte novamente. Qualquer aparência de dor fluindo pelo sistema de Dalsin parou nisso e ele fixou em Naruto um olhar severo e inflexível. Seu corpo ferido agora era de importância secundária, e você tem certeza disso? Não consigo sentir tão profundamente suas emoções. É algo que só você pode confirmar. E confirme que sim, estou pronto. Não havia mais tempo a perder. Naruto não recebeu notícias da Kyuubi. Dentro dele, não sentiu um pouco de seu chakra, mesmo quando estava em apuros, desde que caiu devido aos ferimentos nas mãos de Akuma no início de junho. Já se passaram 6 meses desde então, não. Quero parecer que estou com pressa ou algo assim, mas quando é o mais rápido que podemos? Essa noite. Dalsin disse, levantando-se lentamente do chão antes que qualquer membro da equipe médica pudesse chegar até ele. Dê-me algum tempo para descansar e me curar. Preciso recuperar minha energia antes de podermos começar o processo. Isso é suficiente para você? Então, mais tarde naquela noite? Isso em breve?
Ele esperava algum tempo depois do torneio, no mínimo, não dentro de algumas horas. Por mais esmagador que fosse o momento, não havia chance de a oferta ser recusada. Não com a situação atual em questão. Mais poder de fogo da variedade Biju certamente seria bem-vindo. Está perfeito. Naruto disse com um sorriso malicioso enquanto caminhava com Dalsin para obter atendimento médico. Os dois precisavam discutir exatamente onde isso iria acontecer, quando iria acontecer e se Dalsin precisava de algo extra de Naruto. As coisas finalmente estavam melhorando. As nuvens escuras sobre o templo não pareciam ser nada gourentas. Afinal, foi Sasuke quem fez isso, não a natureza. Não era como se fosse um sinal lá de cima de que tudo iria para o inferno em questão de horas, certo? Afinal, o que poderia ser a coisa mais perigosa no estado de espírito de Naruto se a Kyuubi caísse? Fim de capítulo, até o próximo.